Olá pessoal, professor Flávio da Neuro, do Medcel. Hoje nós vamos falar sobre o acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, vamos definir. Existe a hemorragia intracraniana, que é simplesmente o acúmulo de sangue no interior do crânio e fora do compartimento vascular. Essa hemorragia ela pode se instalar em diversos compartimentos. Ela pode ser uma hemorragia extradural, pode ser subdural, subaracnoide, intraparenquimatosa ou intraventricular. Então são essas. Essa aqui é a extradural, tem esse formato biconvexo. A hemorragia intracerebral no próprio parênquima. A hemorragia subdural, desenha o contorno do encéfalo. A hemorragia intraventricular e a hemorragia cerebral profunda, na região dos núcleos da base. Então, vamos analisar aqui as camadas que é preciso atravessar para ir da pele até o parênquima cerebral. Então, você tem primeiro a pele, o periósteo, o tecido ósseo propriamente dito, depois vem os dois folhetos da dura mater, a aracnoide e aderida aqui na superfície do encéfalo tem a pia mater. Então a pia mater e a aracnoide são as leptomeninges, meninges finas, e a dura mater é uma pacmeninge, ela é uma meninge mais grossa. Então, indo daqui para cá, você tem a pele, o tecido celular subcutâneo e em alguns locais tem músculo e fáscia, depois vem o tecido pericraniano, depois o crânio, dura mater, aracnoide e a pia mater. Então aqui vocês podem ver essa estruturazinha brilhosa na superfície aqui do encéfalo é a pia mater. Observe que embaixo dela tem cérebro e tem vaso. Então os vasos ficam no espaço subaracnoide. E essa reflexão aqui, essa membrana mais grossa, que aparece aqui e aparece aqui, é a dura mater. Então, abaixo da dura mater tem o espaço subdural. E aqui, dá para ver a diferença aqui. Aqui é a aracnoide, você vê essa membrana brilhosa que está encobrindo o encéfalo e os vasos. Se você levantar, arrancar a aracnoide, os vasos vão junto, porque eles estão no espaço subaracnoide, e você pode ver depois o encéfalo com a pia mater. A pia mater fica na superfície do encéfalo, firmemente aderida à superfície do encéfalo. Vamos ver agora um vídeo mostrando camada por camada. Então aqui ele já fez a incisão na pele, uma parte do tecido celular subcutâneo. Ele vai continuar para fazer a incisão do periósteo e depois fazer a abertura, a janela óssea para acessar o parênquima cerebral. Então ele está removendo todo esse tecido pericraniano para chegar no osso propriamente dito. Aqui ele já está com a broca removendo o tecido ósseo, fez a janela óssea. Agora ele vai fazer a incisão na dura mater. Então depois do osso, a primeira camada que vem é a dura mater. Ele vai entrar agora no espaço subdural. Então, com bastante cuidado, ele vai fazendo a incisão da dura mater. Observe aqui, esse brilhinho aqui é a aracnoide.
esse brilhinho aqui é aracnoide, e ele está removendo aqui um tumor abaixo da aracnoide. Então, ele fez a incisão na dura, refletiu a dura, e agora ele estava acessando essa metástase abaixo da aracnoide, já mexendo no parênquima cerebral propriamente dito. Então, esses são os tipos de sangramento possíveis, indo de fora para dentro. Então, esse aqui é um hematoma extradural, fica fora da dura mater, por fora da dura mater. Então, como a dura mater tem alguns locais onde ela se fixa no osso, o sangramento vai crescendo e forma uma bolsa. E o limite da bolsa são os pontos de fixação da dura mater. Então, isso aqui, formato de lente, biconvexo, é um hematoma extradural. Esse aqui está desenhando o contorno do encéfalo. Então, ele está abaixo da dura mater. É um hematoma subdural. O formato de meia-lua, um formato côncavo convexo. Esse aqui já está desenhando os sulcos e as cisternas cerebrais. Então, ele já está abaixo da dura mater. Ele já está abaixo da aracnoide também. Então, ele é uma hemorragia subaracnoide. Aqui, essas duas já são no próprio parênquima. Aqui é uma hemorragia no próprio parênquima, uma hemorragia cerebral profunda. E esse aqui é uma hemorragia intraventricular, invadindo aqui o conteúdo dos ventrículos, que normalmente é líquor. Então, nós vamos falar hoje da hemorragia intracerebral não traumática, a hemorragia intracerebral espontânea. Então, ela não se associa a trauma e ela pode decorrer ou de angiopatia amiloide ou de vasculopatia hipertensiva. Nós vamos ver em outra oportunidade a hemorragia subaracnoide, que está associada com a ruptura de aneurismas e de malformações arteriovenosas. Então, para hoje, seria esse o nosso foco de estudo: hemorragia intraparenquimatosa profunda, do tipo hipertensiva, e a hemorragia lobar, que aparece mais na transição entre a substância cinzenta e a substância branca. Então, 8 a 15% dos primeiros AVCs da vida são hemorrágicos. E os fatores de risco são os seguintes: o risco dobra a cada 10 anos após os 35 anos. Então, a idade é um fator muito importante. A etnia. Os pacientes asiáticos têm mais do que os afrodescendentes, e os afrodescendentes têm mais que os brancos. E a hipertensão é o principal fator, hipertensão arterial. O etilismo, no caso do alto consumo etílico, é um fator de risco importante. E a angiopatia amiloide, ela está associada com o envelhecimento. É um evento muito mais frequente no idoso do que em outras populações. A fisiopatologia da hemorragia intracerebral não traumática está relacionada com a existência de artérias perfurantes. Então, essas artérias perfurantes, elas surgem diretamente de um vaso grande e elas surgem num ângulo de 90 graus com o vaso de origem. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver a artéria basilar, e essas artérias perfurantes vêm direto da basilar e têm um calibre muito mais fino. Aqui também na ponte vocês conseguem ver essas artérias perfurantes que se originam diretamente de um vaso grande, um vaso-fonte grande. Como a artéria é pequena e ela sai diretamente do vaso de origem, ela sofre muito com a elevação da pressão arterial. Isso aí se transmite diretamente ao vaso perfurante. O que não acontece com um vaso que começa grande, vai ficando pequeno, vai ficando pequeno, vai ficando pequeno, vai mudando o calibre gradualmente. Nesse caso do vaso de origem da perfurante, é uma mudança radical do calibre e rápida. Então, qualquer elevação da pressão arterial
se transmite diretamente para esse vaso perfurante. Então, não tem a proteção que a redução gradual do calibre poderia fornecer. Então, essas são as localizações habituais da hemorragia intracraniana do tipo hipertensivo, vasculopatia hipertensiva. Então, o caudado, putamen, aqui uma hemorragia grande do putamen, o tálamo, a substância branca dos lobos occipitais, mas pode ser de outras regiões da transição de substância cinzenta para substância branca, as arteríolas perfurantes que vêm da basilar, então a ponte é um local frequente de hemorragia, e a substância branca cerebelar. A substância branca cerebelar pode ser um alvo frequente de hemorragias intracerebrais ou intraparenquimatosas do encéfalo. E quando o paciente já apresenta essa hemorragia, se você fizer uma ressonância magnética dele, você vai conseguir identificar esses pontinhos que são os microbleeds, são os microsangramentos. Então, na verdade, esses vasos perfurantes, eles têm pequenos sangramentos na sua parede que são contidos. Eles são, pela cascata de coagulação, eles são contidos, eles não evoluem para uma hemorragia de uma monta maior, uma hemorragia mais significativa. Mas esses pacientes apresentam vários pontinhos na ressonância que são esses microbleeds, indicando que o processo se inicia muito antes do acidente vascular cerebral propriamente dito, e se acredita que isso está relacionado com a hipertensão mal controlada. Então, essa lesão hemorrágica, ela tende a causar uma destruição mecânica do tecido em volta. Ela vai rasgando as fibras que tem em volta do hematoma. Então, vai dissecando todas essas fibras. E o déficit neurológico que ela produz é decorrente desse processo de dissecção das fibras. Mas existem outros fatores que também contribuem como mecanismo de lesão neuronal. Então, o edema que essa lesão hemorrágica provoca leva a uma hipoperfusão na periferia da lesão. Então, por exemplo, aqui tem um edema perilesional e nessa região do edema o sangue não está conseguindo chegar. Então, ocorre uma hipoperfusão nesse território. Se for uma lesão muito grande, que cause aumento da pressão intracraniana, a perfusão cerebral global vai diminuir, porque a pressão de perfusão cerebral é igual a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, se a pressão intracraniana é muito alta, a pressão de perfusão cerebral diminui. E o estresse oxidativo e a liberação de mediadores citotóxicos relacionados com a presença do hematoma. Então, esses são os mecanismos de lesão neuronal no acidente vascular do tipo hemorrágico. Então, a apresentação clínica, na vida e na prova, vai ter um déficit neurológico súbito. Essa é a dica para pensar em acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou seja hemorrágico. Vai ter na questão falar que o déficit foi de instalação súbita. Então, essa é a principal dica. Mas ele vai fornecer dicas adicionais para você pensar que o evento foi hemorrágico. Então, vai ter lá escrito que o paciente teve cefaleia, que o paciente teve vômito, que o paciente ficou muito hipertenso. Isso aí são dicas para você pensar que o evento pode ter sido hemorrágico e não isquêmico. Vamos resolver essa questão da Unicamp 2016. Um homem de 49 anos é trazido ao pronto-socorro apresentando há 3 horas perda da consciência. Atenção aí, perda da consciência. Precedida por cefaleia intensa, náuseas e vômitos. Antecedentes pessoais dele eram tabagismo, hipertensão e tratamento irregular da hipertensão.
e no exame físico ele tinha uma pressão arterial de 170 por 140, veja a pressão diastólica como está elevada. Frequência cardíaca de 92, oximetria de pulso 93%, temperatura estava normal, frequência respiratória normal. O exame neurológico mostra que ele está inconsciente, não responde a estímulo verbal, tem pupila isofotorreagente e dá para observar ainda rigidez de nuca, hemiplegia esquerda e ausência de reflexos osteotendíneos à esquerda. Então, a base fisiopatológica é o que ele pergunta. Vamos ver alternativa por alternativa. Alternativa B, obstrução da artéria cerebral média. Essa alternativa está errada, ela está incorreta. Porque o paciente que tem um AVC isquêmico no território da artéria cerebral média não costuma ter perda da consciência na apresentação, logo no início. Isso não costuma acontecer. Isso pode acontecer se for um AVC muito grande da artéria cerebral média, que evolui com um edema importante. Isso costuma acontecer 48 a 72 horas depois do ictus, da instalação do sintoma. Isso aí aumenta a pressão intracraniana e leva à redução do nível de consciência pela hipoperfusão cerebral ou pela herniação do tecido cerebral. Esses pacientes não costumam ter rigidez de nuca. Então, existem várias coisas no caso para você pensar que não foi uma oclusão da artéria cerebral média. Questão alternativa incorreta. Vejam só, o paciente que tem AVC isquêmico não costuma ter perda da consciência nas primeiras horas, se for um AVC supratentorial. Se for um AVC do tronco cerebral, aí ele poderia ter, de fato, uma redução do nível de consciência. Se for AVC do tronco cerebral, onde tem o sistema reticular ativador ascendente, principal responsável por manutenção da consciência. Se for uma lesão supratentorial unilateral, não costuma acontecer perda da consciência logo no início, nas primeiras horas. Mas, se o paciente tem um AVC grande, que evolui com edema cerebral, desvio da linha média, vejam aqui o desvio da linha média, apagamento do ventrículo, ele evolui com hipertensão intracraniana. E isso aí provoca redução do nível de consciência. Esse paciente, eventualmente, pode ser até candidato a uma craniectomia, fazer uma retirada do osso para diminuir a pressão intracraniana. Então, perda da consciência, redução brusca da consciência logo no início da apresentação, não costuma ser causado por AVC da cerebral média. Ruptura de veias ponte. Essa está incorreta, porque a ruptura das veias ponte está associada com a formação do hematoma subdural. E o hematoma subdural, ele se associa com a ocorrência de traumatismo crânioencefálico. Ele pode ser crônico ou pode ser agudo. Se for agudo, indica que é uma lesão grave, geralmente é um TCE grave. Se for crônico, geralmente é um paciente que já é idoso, já tem atrofia cerebral, que predispõe à formação do hematoma subdural, e não precisa ser um traumatismo importante. Inclusive, às vezes, você não identifica o traumatismo na história do paciente. Então, esse é o aspecto do hematoma subdural, uma lesão côncavo-convexa, uma lesão em meia-lua, e ele resulta da ruptura dessas veias pontes, são as veias que comunicam a drenagem do córtex cerebral para o seio sagital superior. Então, elas fazem a ponte da drenagem cortical para o seio sagital superior. Se você tracionar a dura mater, você vai tracionar essas veias ponte. E o trauma faz com que o encéfalo acelere, enquanto o ponto de fixação dessas veias ponte fica parado. Então, isso causa ruptura e o sangue se acumula entre a dura mater e a aracnoide, que é o espaço subdural, e por isso ele desenha o contorno do cérebro e tem esse aspecto em meia-lua. Então, hematoma subdural. Não é o caso desse paciente.
Angiopatia amiloide. Está incorreta porque essa é uma doença do idoso. A esmagadora maioria dos casos acontece depois de 55 anos. E o examinador teve a bondade de colocar um paciente com 49 anos. Se ele colocasse um paciente mais velho, talvez fosse mais difícil escolher a alternativa correta. Então, entenda a angiopatia amiloide como uma doença do idoso. É uma deposição de amiloide que causa fragilidade dos vasos meníngeos e dos vasos encontrados na região cortical. Por isso que ele causa o hematoma lobar. O hematoma lobar surge da transição entre a substância cinzenta e a substância branca. Tem origem cortical e se projeta para a profundidade do encéfalo. Então, hematoma lobar, especialmente na transição parieto-occipital e em paciente mais idoso, sugere vasculopatia amiloide. Não costuma ser vasculopatia hipertensiva. Então, é um paciente idoso e não necessariamente é um paciente hipertenso. Ele pode não ter um antecedente de hipertensão. A doença é causada pela deposição de amiloide. E, finalmente, voltando aqui para a primeira alternativa, ruptura de um microaneurisma. Então, os microaneurismas de Charcot-Bouchard, eles se formam nas artérias perfurantes e eles representam locais de fragilidade vascular, de onde vem o sangramento. Então, as dicas para você pensar num AVC por uma vasculopatia hipertensiva são a perda de consciência precoce, cefaleia intensa, náuseas e vômitos, e os antecedentes de hipertensão e tabagismo que o paciente tinha. Então, esse é o aspecto microscópico da lesão. Veja que aqui é um vasinho perfurante normal e aqui forma-se um aneurisma nesse vaso. E na parede do aneurisma tem sangue coagulado e tem sangue acumulado no parênquima cerebral. Então, isso é o que aparece na ressonância, como aqueles pontinhos pretos que são os microbleeds, os microsangramentos. Estão relacionados com essa fisiopatologia. Então, a hemorragia hipertensiva, ela acontece no tronco cerebral ou nos núcleos da base, está relacionado com os microaneurismas de Charcot-Bouchard e é comum em pacientes mais jovens e hipertensos. Essa é a característica da hemorragia hipertensiva. Então, observe aqui, essa poderia ser a lesão do nosso paciente. É uma lesão grande, se formou rapidamente e, como ela se formou muito rápido, aumentou muito rápido a pressão intracraniana e diminuiu a pressão de perfusão cerebral, causando perda da consciência. Então, esse poderia ser a tomografia do nosso paciente da questão. Mais uma questão. Um paciente apresenta lesão do hemisfério cerebelar direito decorrente de um acidente vascular cerebral hemorrágico. No seu exame neurológico, você vai encontrar dismetria. Dismetria é a dificuldade de alcançar um alvo. O paciente não consegue alcançar um alvo, ele passa do alvo ou ele não consegue alcançar o alvo. Isso aí chama hipometria, quando ele não consegue alcançar, e hipermetria, quando ele ultrapassa. É um sintoma, um sinal encontrado nas lesões cerebelares. Então, o conceito dessa questão é o seguinte: as fibras do cerebelo, elas decussam, assim como as fibras do trato piramidal, elas cruzam para o outro lado. Só que no cerebelo, as fibras cruzam e voltam. Elas têm uma decussação e depois elas voltam. Então, o sintoma acaba aparecendo do mesmo lado da lesão. Não é sintoma contralateral. Essa é uma das exceções da neurologia que não cruza, não vai para o outro lado. Quer dizer, não se manifesta no outro lado. Ele cruza e cruza de novo. Mas a manifestação é ipsilateral, é sempre do mesmo lado. Então, tremor de ação à direita e dismetria à direita. E o conceito é, as vias cerebelares decussam duas vezes, portanto, elas voltam para o mesmo lado. E a lesão é ipsilateral. Então, lesão cerebelar geralmente dá déficit ipsilateral. Vamos ver a apresentação clínica por topografia. Então, putamen é 35% dos casos. O paciente vai ter hemiparesia e hemihipoestesia. É uma apresentação similar à do AVC lacunar.
pela compressão da cápsula interna, fica adjacente ali ao putamen. Então, subcortical ou lobar é 30%, angiopatia amiloide, mas depende, o déficit que o paciente apresenta depende do lobo que foi envolvido. Pode ser uma hemenopsia grave, uma hemenopsia densa, perda da metade do campo visual, ou pode ser déficits corticais relacionados com a função visual. Se a lesão for talâmica, o paciente pode apresentar coma, afasia, anormalidades do movimento ocular, convergência, um espasmo de convergência, pode apresentar uma paralisia do olhar para cima, costuma apresentar pupilas mióticas e ele pode apresentar hemiparesia ou hemipoestesia, contralateral à lesão. O tálamo é a estação de retransmissão das vias ascendentes. Então, a substância reticular ativadora ascendente, que é responsável pela consciência, ela se concentra no tálamo. Se você tiver uma lesão grande dos tálamos, você pode causar um estado de coma para o paciente. Nos pacientes com lesão cerebelar, o sintoma vai ser ataxia, dismetria e tremor cerebelar. E nos pacientes com lesão pontina também acontece coma, tetraparesia, porque as fibras são muito concentradas ali, então a lesão se origina no centro da ponte e vai destruindo o trato piramidal de um lado e do outro. E, caracteristicamente, ele aparece com pupilas puntiformes, são as pupilas com uma contração muito intensa. É típico de lesão pontina, tanto são chamados também de pupilas pontinas. A investigação desses casos é com a tomografia, na maioria das vezes esse é o recurso de que você lança a mão. Ela detecta 100% das hemorragias na primeira semana e isso se manifesta como uma hiperdensidade, porque o sangue é mais denso do que o parênquima cerebral. A tomografia ela é calibrada para identificar a densidade. E na ressonância magnética, você consegue identificar melhor lesões tardias, detecta com mais sensibilidade tumores e malformações vasculares que podem estar por trás desse sangramento, pode ser a causa desse sangramento, e identifica os microbleeds, que eu já mostrei antes, que eles podem ser corticais, se for muitos microbleeds corticais, sugere angiopatia amiloide. Se forem microbleeds profundos, sugere vasculopatia hipertensiva. Então, outros exames. Quando é que você pede outros exames? Se o paciente não estiver hipertenso o suficiente para justificar o sangramento, você deve pedir outros exames. Se a localização ou o aspecto do sangramento for atípico, for fora daquelas regiões das quais eu falei, você também deve investigar melhor esse paciente. E você deve sempre aventar a possibilidade de um transtorno da hemostasia, particularmente o uso de medicações que alterem a coagulação. O tratamento desses pacientes é ambiente de terapia intensiva. O paciente deve preferencialmente estar num local que consiga fornecer cuidados neurocirúrgicos e as medidas clínicas são similares às que a gente aplica no AVC isquêmico. Então, você deve evitar hipoglicemia e hiperglicemia, o limite superior é 180 mg por decilitro, evitar a hipertermia, temperatura acima de 37,5 graus, deve estar atento à profilaxia do tromboembolismo. Nesse caso, a indicação é usar compressão pneumática intermitente e ficar sempre muito atento à disfagia, que é uma das coisas que pode levar a broncoaspiração, pneumonia, e é uma das causas mais frequentes de morte no paciente internado por AVC. Sempre reverter, se o paciente usava algum anticoagulante, você deve reverter prontamente o efeito dessa medicação. E aí, se for varfarina, você vai dar plasma fresco congelado, complexo de fator 9 e vitamina K endovenosa. Se forem os novos anticoagulantes, você vai dar complexo concentrado de complexo protrombínico e o idarucizumab para reverter o efeito da bigatrana, é um anticorpo recombinante. E, finalmente, a heparina não fracionada, a heparina de
alto peso molecular, ela pode ser revertida com sulfato de protamina. A hipertensão intracraniana diminui a perfusão cerebral, então ela deve ser combatida agressivamente. O paciente deve ficar com a cabeceira a 30 graus, porque isso aí melhora o retorno venoso, diminui a pressão intracraniana. O sódio deve ficar no limite superior, a hiponatremia causa edema cerebral deve ser evitada e combatida. A sedação pode diminuir a pressão intracraniana, então você pode optar pelo propofol e midazolam como medicações sedativas. E a dor também pode aumentar a pressão intracraniana, então você deve investir na analgesia do paciente, com fentanil e morfina. E, eventualmente, você pode até lançar mão do bloqueio neuromuscular, se for uma hipertensão intracraniana refratária. Então, no combate à hipertensão intracraniana, você pode lançar mão da monitorização invasiva da pressão intracraniana, colocar um catéter para medir a pressão intracraniana. Normalmente você faz isso se o paciente tiver um Glasgow menor que 8, se tiver herniação cerebral ou se tiver extensão da hemorragia para o ventrículo. Nesse caso, o catéter intraventricular ele pode ajudar a drenar o sangue. Os diuréticos osmóticos, manitol e salina hipertônica, também diminuem a pressão intracraniana, diminuem o edema cerebral. E você pode também fazer a drenagem licórica. Você tira líquor do compartimento intracraniano, a pressão intracraniana diminui. É algum conteúdo que você está removendo da caixa craniana inelástica. E antiepilépticos, se o paciente apresentar crise epiléptica. Se o paciente não tiver crise epiléptica, você não tem respaldo da literatura para usar antiepiléptico como prevenção primária. Alguns autores recomendam usar se o paciente já tem uma hipertensão intracraniana muito grave, uma situação em que, se ele tiver uma crise epiléptica, ele vai acabar herniando, vai acabar tendo complicação mais grave. Então, controle da hipertensão arterial. A redução deve ser agressiva se o paciente tiver uma pressão arterial sistólica acima de 200 ou uma pressão arterial média acima de 150. A redução pode ser gradual, com medicação intermitente ou contínua, naqueles que tiverem uma pressão arterial sistólica maior que 180, a média maior que 130 e sinais de hipertensão intracraniana. E naqueles que tiverem uma pressão arterial sistólica maior que 180 e a média maior que 130, sem sinais de hipertensão intracraniana, você pode fazer uma redução leve com medicação intermitente. E a meta para isso é deixar a sistólica menor ou igual a 160 e a diastólica menor ou igual a 90. Se o paciente tiver um hematoma cerebelar com mais de 3 centímetros de diâmetro e deterioração neurológica ou sinais de compressão do tronco cerebral ou hidrocefalia, ele é um candidato a descompressão cirúrgica. Essa é uma indicação clássica de cranectomia descompressiva e evacuação do hematoma. Esses pacientes com hematoma cerebelar, se o hematoma aumenta de tamanho, ele vai comprimir o tronco cerebral e tem um prognóstico muito ruim se isso acontecer. Outras localizações são muito mais controversas de terem indicação de intervenção cirúrgica. Então, o hematoma lobar, se tiver um efeito de massa ameaçador à vida e tiver pouco distante do córtex, é razoável indicar cirurgia. Com a distância do córtex menor que 1 centímetro, você vai garantir que poucas fibras vão ser lesadas quando você estiver tentando acessar o hematoma. O prognóstico dessa doença é muito ruim, continua muito ruim, apesar do avanço dos nossos recursos terapêuticos. A mortalidade varia de 35% a 52%, e isso aí depende muito do tamanho do hematoma e da progressão neurológica, em quanto tempo o paciente progride e o quanto ele deteriora. Isso são sinais de que a evolução vai ser ruim. Quanto mais velho o paciente, pior, e se o sangue alcança o sistema ventricular, ele aumenta a chance do paciente evoluir com hidrocefalia e piora o prognóstico também do paciente. Então, existe esse score para calcular a mortalidade dos pacientes que têm hemorragia intracraniana não traumática,
que usa como critério o Glasgow da admissão, escala de Coma de Glasgow. Quanto maior o Glasgow, quanto menor o Glasgow, pior o score, maior pontuação que você dá para ele. Se ele tiver uma idade maior ou igual a 80 anos, você também pontua. Se a hemorragia for infratentorial, ela é mais grave do que a supratentorial, porque existe o risco de compressão do tronco encefálico. O volume do hematoma, quanto maior o volume, pior. Se o volume for maior que 30, também pontua, faz um ponto. E se tiver hemoventrículo, também pontua, ganha um ponto. E aí vocês observem aqui a mortalidade em 30 dias para os diferentes scores. Se o paciente tem 2, ele já tem 26% de mortalidade. Se ele tiver 3, já vai para 72%. E a partir do 4 é quase certo que esse paciente vai evoluir para o óbito em 30 dias. Então isso é importante para se comunicar com as famílias e instalar os cuidados paliativos de um paciente que tem um prognóstico muito ruim. A prevenção secundária para os sobreviventes ao AVC hemorrágico envolve controlar, especialmente esse aqui, controlar a pressão arterial com a meta de menos de 140 por 90 milímetros de mercúrio, cessar o tabagismo, cessar o alcoolismo e cessar o uso de drogas simpático-miméticas. Os pacientes que são usuários de cocaína, por exemplo, eles têm picos de pressão que podem propiciar a ocorrência de hemorragias intracranianas. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula de neurologia do Medicel. Obrigado.